Olá, sejam bem-vindos ao Café com Leitura e você. Vamos hoje dar sequência ao nosso livro A Coragem de Ser Imperfeito, escrito por Brené Brown, capítulo 6. Compromisso perturbador. Ousadia para reumanizar a educação e o trabalho. Para recuperar a criatividade, a inovação e o aprendizado, os líderes precisam reumanizar a educação e o trabalho. Isso significa entender como o padrão de escassez está afetando a maneira como lideramos e trabalhamos. Aprender a abraçar a vulnerabilidade, reconhecendo e enfrentando a vergonha. Não se engane, conversas honestas sobre vulnerabilidade e vergonha são perturbadoras. O motivo pelo qual não costumamos ter essas conversas nas empresas é que elas lançam luz em cantos obscuros. Sempre que há consciência e entendimento, voltar atrás é quase impossível e traz consigo graves consequências. Todos queremos viver com ousadia. Se tivermos um vislumbre dessa possibilidade, nos agarraremos a ela com todas as forças. Não é algo que pode ser retirado de nós. Antes de iniciarmos este capítulo, quero esclarecer o que entendo por líder. Líder é alguém que assume a responsabilidade de descobrir o potencial de pessoas e situações. O termo nada tem a ver com posição, status ou quantidade de subordinados. Escrevi este capítulo para todos nós, pais, mestres, voluntários e chefes, para todos aqueles que estiverem dispostos a viver com ousadia e liderar. O desafio da liderança na sociedade da escassez. Em 2010, tive a oportunidade de passar um fim de semana prolongado com 50 CEOs do Vale do Silício, na Califórnia. Um dos palestrantes desse retiro era Kevin Surans, na época presidente da Sirius Materials, hoje Sirius Energy, e eleito o empreendedor do ano de 2009 pela revista Inc. Eu sabia que Kevin iria discursar sobre inovação perturbadora, portanto, na minha conversa com ele, antes de nós dois falarmos para o grupo e antes que ele conhecesse o meu trabalho, eu lhe perguntei: qual a maior barreira para a criatividade e a inovação? Kevin pensou por um instante e me disse: não sei se isso tem um nome, mas sinceramente é o medo de lançar uma ideia e ser ridicularizado e menosprezado. Se estivermos dispostos a passar por essa experiência e sobrevivermos a ela, depois virá o medo do fracasso e o medo de estarmos errados. As pessoas acham que só são boas se suas ideias forem boas, que suas ideias não parecem estranhas demais e que elas não podem deixar de saber algo. O problema é que as ideias inovadoras geralmente são loucas. E o fracasso e aprendizado fazem parte da revolução. Mudança gradual e evolução são importantes e precisamos delas. Mas estamos ávidos por uma revolução verdadeira. E isso exige um tipo diferente de coragem e criatividade. Antes dessa conversa, eu nunca havia perguntado especificamente sobre inovação aos líderes que entrevistei. Mas tudo o que Kevin disse estava em sintonia com a minha pesquisa sobre trabalho e educação. É verdade mesmo, falei para Kevin. A maioria das pessoas e empresas não consegue suportar a incerteza e os riscos da verdadeira inovação. Aprender e criar são atitudes que, por natureza, nos colocam em posição vulnerável. Nunca há certeza suficiente. As pessoas querem garantias. Exatamente. Tem algo relacionado ao medo que impede as pessoas de irem em frente. Elas se concentram no que já sabem fazer, no que sabem fazer bem e não correm mais riscos. Houve uma breve pausa na nossa conversa, até que enfim ele me fitou e disse: vejo que você é pesquisadora. O que faz exatamente? Dei uma risada. Estudo esse algo relacionado ao medo. Sou uma pesquisadora da vergonha e da vulnerabilidade. Quando voltei para o quarto de hotel, peguei meu caderno e escrevi notas sobre a conversa com Kevin. Ao pensar sobre aquele algo relacionado ao medo,
Me lembrei da outra anotação que havia feito no mesmo caderno. Voltei algumas folhas e encontrei o que tinha escrito depois de conversar com um grupo de alunos do segundo ciclo do ensino fundamental sobre suas experiências em sala de aula. Quando pedi a eles que me dissessem qual era a chave para o aprendizado, uma menina deu a seguinte resposta enquanto seus colegas assentiam com a cabeça. Às vezes, dá para fazer perguntas ou desafiar ideias durante a aula, mas se a gente pega um professor que não gosta disso, ou se alguns colegas ridicularizam quem age assim, é terrível. Acho que a maioria de nós acaba aceitando que é melhor manter a cabeça baixa, a boca fechada e as notas altas. Quando reli esse trecho no caderno, pensei na conversa com Kevin. Fiquei pasma. Como professora, senti tristeza. Não se pode aprender de cabeça baixa e boca fechada. Como mãe de uma aluna do ensino fundamental e de um menino do jardim da infância, eu me enfureci. Como pesquisadora, comecei a ver como são frequentes as semelhanças entre lutas de nosso sistema educacional e os desafios que enfrentamos no local de trabalho. Primeiro, vislumbrei isso com duas discussões diferentes, uma para educadores e outra para líderes. Porém, quando revistei os registros da página, concluí que professores e diretores de escola são líderes e que executivos, gerentes e supervisores são professores. Nenhuma empresa ou escola pode ter sucesso sem criatividade, inovação e aprendizado permanente. E a maior ameaça a esses três elementos é a falta de motivação. Pelo que aprendi com a pesquisa e pelo que observei nos anos em que trabalhei com líderes de escolas e de empresas de todos os tipos e tamanhos, acredito que devamos reexaminar completamente a questão da motivação. Para recuperar a criatividade, a inovação e o aprendizado, os líderes precisam se comprometer a rehumanizar a educação e o trabalho. Isso significa entender como o padrão de escassez está afetando a maneira como lideramos e trabalhamos, aprender a abraçar a vulnerabilidade, reconhecendo e enfrentando a vergonha. Isso é o que eu chamo de compromisso perturbador. No livro Fora de Si, Aprendendo a Ser Criativo, Ken Robinson é bastante incisivo ao falar sobre a necessidade dessa mudança, que venha a substituir o conceito ultrapassado de que as instituições humanas devem funcionar como máquinas. Ele escreve: por mais sedutor que o exemplo da máquina possa ser para a produção industrial, organizações humanas não são máquinas e as pessoas não são peças de uma engrenagem. Seres humanos têm valores, sentimentos, percepções, opiniões, motivações e histórias de vida, ao passo que engrenagens e rodas dentadas não os têm. Uma empresa não é a instalação física dentro da qual opera, é a rede de pessoas que nela atua. Não se engane, a reumanização do trabalho e da educação exige uma liderança corajosa. Conversas honestas sobre vulnerabilidade e vergonha são perturbadoras. O motivo pelo qual não costumamos ter essas conversas nas empresas é que elas lançam luz em cantos obscuros. Sempre que há consciência e entendimento, voltar atrás é quase impossível e traz consigo graves consequências. Todos queremos viver com ousadia. Se tivermos um vislumbre dessa possibilidade, nos agarraremos a ela com todas as forças. Não é algo que pode ser retirado de nós. Reconhecendo e combatendo a vergonha. Vergonha produz medo. Ela diminui nossa tolerância à vulnerabilidade e, com isso, atrofia a motivação, a inovação, a criatividade, a produtividade e a confiança. E por pior ainda, se não soubermos o que estamos procurando, a vergonha pode destruir uma empresa ou organização antes mesmo de enxergarmos o sinal exterior de algum problema. Ela atua como os cupins em uma casa de madeira,
fica escondida no escuro atrás das paredes, devorando gradativamente a nossa infraestrutura, até que um dia os degraus da escada desabem de repente. Então, descobrimos que é só uma questão de tempo até que as paredes também desmoronem. Da mesma maneira que apenas uma caminhada pela casa não será capaz de revelar a presença de cupins, um giro pelos escritórios ou pelas salas de aula não detectará um problema de vergonha. Ou, pelo menos, espera-se que ele não seja tão aparente assim. Se for, se virmos um gerente repreendendo um funcionário em voz alta ou um professor humilhando um aluno, o problema já é grave demais e provavelmente já acontece há muito tempo. Na maioria dos casos, porém, precisamos saber o que estamos procurando quando avaliamos uma instituição em busca de sinais de que a vergonha possa estar presente. Sinais de que a vergonha impregnou a cultura. Culpa, fofocas, favoritismos, apelidos pejorativos e assédios são comportamentos indicadores de que a vergonha impregnou a cultura de um lugar. Um sinal ainda mais claro é quando a vergonha se torna uma ferramenta explícita de gerenciamento. Há uma evidência de pessoas em posição de liderança praticando bullying, criticando alguém em voz alta na frente dos colegas, repreendendo em público ou implantando sistemas de recompensa para intencionalmente diminuir, envergonhar ou humilhar os subordinados. Nunca estive em uma escola ou uma empresa que não utilizasse a vergonha. Não estou afirmando que instituições assim não existam, mas tenho minhas dúvidas. De fato, depois que explico como a vergonha funciona, um outro professor me aborda e revela que a utiliza como ferramenta regularmente. A maioria quer saber como mudar essa prática, mas uns poucos dizem com orgulho: a vergonha funciona. Uma razão para minha certeza de que a ferramenta da vergonha vigora nas escolas é saber que 85% dos homens e mulheres que entrevistei na pesquisa puderam se lembrar de algum episódio de vergonha nos tempos de escola que tenham mudado sua maneira de se enxergarem como alunos. O que torna isso ainda mais espantoso é que quase metade dessas recordações eram o que chamo de cicatrizes de criatividade. Os participantes da pesquisa podiam apontar algum episódio específico em que escutaram que eles não eram bons escritores, artistas, músicos, dançarinos ou alguma outra coisa ligada à sua produção criativa. Ainda vejo isso acontecendo nas escolas o tempo todo. A arte é avaliada segundo padrões rigorosos e dito às crianças desde o jardim de infância que elas não têm dons criativos. Isso nos ajuda a entender por que os Gremlins são tão bem-sucedidos quando se trata de criatividade e inovação. As empresas têm suas próprias dificuldades. O Workplace Bullying Institute, WBI, Instituto Americano, que monitora o bullying no local de trabalho, define essa prática como maus tratos repetidos. Sabotagem que impede que sabotagem que impede que um local de trabalho seja executado, abuso verbal, conduta ameaçadora, intimidação e humilhação. Uma enquete feita em 2010 pela Zogby International, a pedido da WBI, concluiu que cerca de 54 milhões de trabalhadores americanos, 37% da força de trabalho do país, já sofreram bullying no trabalho. Além disso, outro relatório do WBI revelou que em 52,5% das vezes os trabalhadores afetados disseram que os chefes nada fizeram para interromper o bullying. Quando vemos a vergonha sendo usada como ferramenta de gerenciamento e controle, novamente isso significa bullying, críticas na frente dos colegas, repreensões públicas ou um sistema de recompensa que intencionalmente humilha as pessoas. É preciso tomar providências claras,
porque pode estar havendo uma infestação de cupins na empresa ou instituição. E devemos lembrar que isso não acontece da noite para o dia. É necessário também ter em mente que, se os funcionários forem obrigados a conviver constantemente com a vergonha, é certo que estarão repassando essa cultura para clientes, colaboradores, alunos e famílias. Portanto, se isso está acontecendo e pode estar circunscrito a uma unidade, a uma equipe de trabalho ou a pessoas específicas, é um problema que deve ser tratado imediatamente e sem o uso da vergonha como ferramenta. Aprendemos a sentir vergonha com a nossa família e muita gente cresce acreditando que ela é um método eficaz, eficiente de governar as pessoas, conduzir uma turma e criar filhos. Por essa razão, constranger alguém que utiliza a ferramenta da vergonha não é útil, mas não fazer nada é igualmente perigoso. Não apenas para as pessoas que estão sendo vítimas da cultura da vergonha, como também para a instituição como um todo. Há muitos anos, um homem se aproximou de mim após um evento e disse: "Me entreviste, por favor. Sou consultor financeiro e você não vai acreditar no que acontece na minha empresa." Quando encontrei Dom para entrevistá-lo, ele me contou que onde trabalhava, os funcionários escolhiam a sua sala de trabalho a cada trimestre como base nos resultados financeiros. A pessoa com o melhor desempenho no período era a primeira a escolher, e quem estava ocupando a sala cobiçada tinha que arrumar as gavetas e cair fora. Ele balançou a cabeça e sua voz ficou um pouco rouca quando disse: "Como obtive os melhores resultados nos últimos 6 trimestres, seria possível pensar que eu gosto desse método. Mas não gosto. Na verdade, odeio isso. O ambiente ficou horrível." Ele me contou então que depois dos resultados do trimestre anterior, seu chefe entrou na sua sala, fechou a porta e lhe informou que precisaria remanejar as salas. A princípio, pensei que meus índices haviam caído, mas ele logo me disse que não se importava se eu tinha os melhores resultados, nem se eu gostava da minha sala. O objetivo era aterrorizar os outros membros da equipe. Ele disse: "Rebaixá-los em público constrói o caráter, é motivador." Quem foi que falou isso para ele? Antes do final da nossa conversa, Dom me revelou que estava procurando emprego. Sou bom no que eu faço e até gosto do meu emprego, mas não fui contratado para aterrorizar pessoas. Eu não sabia porque estava tão infeliz, mas depois de ouvir sua palestra, eu descobri. É por causa da vergonha. Está pior do que nos tempos de colégio. Agora vou achar um lugar melhor para trabalhar e pode ter certeza de que meus clientes vão me seguir. No livro Pensei que Era Só Comigo, conto a história de Silvia, uma produtora de eventos na faixa de 30 anos de idade, que deu início à nossa entrevista dizendo: "Eu queria ter sido entrevistada por você há 6 meses. Eu era outra pessoa, completamente oprimida pela vergonha." Quando lhe perguntei o que queria dizer com isso, ela explicou que ouvira uma amiga falar sobre minha pesquisa e resolveu se voluntariar porque sua vida tinha sido transformada pela vergonha. Há pouco tempo ela passara por uma importante reviravolta quando se viu na lista de perdedores em seu trabalho. Após 2 anos do que seu chefe chamava de um trabalho impressionante, vencedor, ela cometera seu primeiro grande erro, que custou à agência um cliente importante. A reação dele foi colocá-la na lista dos perdedores. Ela me disse: "Meu chefe mantém 2 quadros brancos atrás da porta da sua sala. Um com a lista de vencedores e um com a lista de perdedores." Num instante fui de um para o outro. Ela confessou que por algumas semanas mal conseguia trabalhar. Silvia perdeu a confiança e começou a faltar ao trabalho. A vergonha, a ansiedade e o medo tomaram conta dela. Depois de 3 semanas muito difíceis, ela pediu demissão e foi trabalhar em outra agência. A vergonha só triunfa nos sistemas em que as pessoas desistem de se comprometer com algo para se protegerem. Quando estamos desmotivados, nós não nos mostramos,
não contribuímos e deixamos de nos importar. Além disso, a falta de motivação muitas vezes leva as pessoas a tentarem justificar todo tipo de comportamento antiético, incluindo a mentira, o furto e a desonestidade. Nos casos de Don e Sylvia, eles não apenas desistiram, eles foram embora e levaram seu talento para o concorrente. Quando avaliamos nossas intenções à procura de sinais de vergonha, é importante também estar atento às ameaças externas, forças que agem fora da instituição e influenciam a maneira como líderes e subordinados se sentem em relação ao trabalho. Como professora, irmã de 2 professoras da rede pública e cunhada de um diretor do colégio público, eu não preciso ir longe para encontrar exemplos disso. Ok, vamos ficando por aqui. Depois eu gravo outro vídeo porque o capítulo é um pouquinho grande. E quero aproveitar para pedir para você que está aí me assistindo e ainda não se inscreveu neste canal, por favor, faça-o agora e me ajude a alcançar mais pessoas através da minha leitura. Beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo capítulo. Aliás, a sequência deste capítulo.